Meu nome é Suelen, e essa é a história de como a rejeição que quase me destruiu acabou se tornando a força que me fez renascer. Desde pequena, eu aprendi que amor podia ser medido, e no meu caso, ele sempre foi contado em gotas. Uma carícia escassa, um sorriso amargo, um boa noite seco demais para aquecer o coração de uma criança. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 5 anos. Um acidente de carro brutal. Dizem que ela me protegeu com o próprio corpo, que se jogou por cima de mim nos últimos segundos. Eu sobrevivi. Ela não. Depois disso, meu pai mudou. Não era mais o homem carinhoso que me ensinava a amarrar os cadarços ou fazia cafuné quando eu tinha febre. Ele virou um vulto, um fantasma dentro de casa, um estranho morando na mesma sala. 2 anos depois, ele apareceu com outra mulher. Aline, linda, elegante, voz doce demais para ser sincera. E com ela, veio a Ana Clara, sua filha de outro casamento. Loira, olhos verdes, sorriso encantador, a menina dos olhos de todos. E eu fui me tornando invisível. No começo, eu tentava agradar. Era como viver numa eterna entrevista de emprego, em que cada gesto meu era uma tentativa de ser aceita, de ser amada, ou, ao menos, tolerada. Lavava a louça com tanto cuidado que minhas mãos ficavam enrugadas de tanto tempo na água. Encerava o chão até poder ver meu próprio rosto refletido. Arrumava as almofadas da sala. Alinhava as cadeiras da mesa com régua. Dobrava as roupas no armário com mais precisão do que muita loja de shopping. Mas cada gesto meu era ignorado. Ou pior, revirado. Lembro de uma vez em que fiz um bolo. Peguei a receita do caderno antigo da minha mãe. Usei as últimas gotas de essência de baunilha. Quando coloquei na mesa, com um sorriso tímido no rosto, esperando um simples obrigada, Aline nem ergueu os olhos do celular. Só disse: "Não gosto de coisa doce depois do almoço. Isso só engorda." E virou o rosto, como se minha tentativa de carinho fosse um insulto. Outra vez, deixei um copo fora do lugar. Só um copo. Estava apressada para não perder o ônibus da escola. Quando voltei, encontrei o copo no chão da cozinha, estilhaçado, e Aline com os olhos em chamas. "Isso aqui não é favela, Suelen. Se quer viver no lixo, arruma outro lugar." Mas quando Ana Clara quebrou um vaso de cristal, aquele enorme que ficava na entrada, ela apenas deu uma risadinha e disse: "Filha, isso acontece. Era feio mesmo. Vamos comprar outro, tá bom, meu amor?" Era sempre assim. Se Ana Clara queria ver TV, a sala era dela. Se eu estava lendo, ela aumentava o volume. Se eu reclamasse, virava invejosa ou amargurada. Teve uma vez que eu ganhei uma medalha na escola. Um concurso de redação. Fiquei tão feliz. A professora até leu meu texto na frente de todos. Voltei para casa pulando de alegria. Entrei na sala, procurei meu pai. Ele estava no escritório. Contei, mostrei a medalha. Ele apenas disse: "Legal, Suelen. Agora fecha a porta, tô ocupado." Nenhum parabéns, nenhum abraço. No mesmo dia, Ana Clara pintou uma flor torta na cartolina e Aline emoldurou como uma obra de arte renascentista. Tiraram foto e postaram nas redes. Anos passaram assim. Anos de silêncios longos demais, de palavras afiadas demais, de olhares que diziam: "Você não pertence aqui." E eu fui aprendendo a desaparecer. A andar leve, para ninguém notar meus passos. A comer rápido, para liberar logo o espaço. A chorar no travesseiro, com o rosto virado para a parede, porque eu não podia fazer barulho nem para sofrer. Era como ser uma hóspede, inconveniente, na minha própria casa. Até que, naquele dia, aquele maldito dia que eu nunca vou esquecer. Era uma manhã comum, ou pelo menos, parecia ser. O cheiro de café recém-passado, misturado com o som das torradas pulando da torradeira. Tudo parecia normal. Frio, mas normal.
Desci as escadas devagar, como sempre fazia, observando o ambiente. Meus passos eram leves, quase invisíveis, como se eu estivesse invadindo um lugar onde não era bem-vinda. E, de fato, não era. Sentei na ponta da mesa, em silêncio. Meu prato já estava separado, um pão amanhecido e um copo de leite morno. Enquanto isso, Ana Clara se servia com geleias importadas e frutas cortadas em cubinhos, como se estivesse num hotel 5 estrelas. Aline passava manteiga no pão calmamente, com uma tranquilidade que parecia ensaiada. E então, sem levantar a voz, sem fazer drama, ela soltou: "Arrume suas coisas e vá embora." Parei no meio da mordida. Pensei ter escutado errado. Olhei para ela. Ela sequer me olhou de volta. Continuou passando a manteiga. "Esta propriedade pertence a filhos de verdade", completou, como se estivesse apenas comentando sobre o tempo. Meu coração começou a bater mais forte. Senti meu rosto esquentar. Olhei para o meu pai. Ele estava ali, sentado, tomando café. Ele suspirou e disse: "Ela está certa, Suelen. Já é hora de seguir seu caminho. Você já tem 18 anos. 18 anos. Como se isso fosse desculpa, para descartar alguém como se fosse lixo." Engoli em seco. Tentei falar, mas a voz não saía. Era como se a garganta estivesse selada com cacos de vidro. E então veio o golpe final. Ana Clara, aquela menina que cresceu comigo debaixo do mesmo teto, virou para mim com o sorriso mais cruel que já vi. "Vai com Deus, meio-sangue. Vai procurar sua turma." Ela riu alto, e Aline riu junto. E meu pai apenas abaixou a cabeça e tomou mais um gole do café. Ali, eu senti que algo dentro de mim morreu. Uma parte inocente, que ainda acreditava que se eu tentasse mais um pouco, talvez eles me amassem, que se eu me esforçasse mais, se fosse mais educada, mais útil, mais invisível, talvez eles me aceitassem. Mas não. Naquele momento eu soube. Eles nunca me quiseram. Não chorei. Não implorei. Apenas me levantei da mesa, em silêncio, e subi para o meu quarto. Minhas mãos tremiam enquanto dobrava cada peça de roupa. Por dentro, algo começava a ferver. Algo que eu nunca tinha sentido antes com tanta força. Raiva. Mas não uma raiva descontrolada. Era uma raiva fria, serena, perigosa. Enquanto colocava meus poucos pertences na mala, olhei para o cantinho do armário onde guardava a caixa da minha mãe, de madeira escura com o nome dela gravado com canivete: Elisa. Aquela caixa era tudo o que eu tinha dela. E, ironicamente, também era tudo o que eu precisava. Desci com ela nas mãos. Aline me olhou com desprezo. "Vai levar tralha velha também? Que pena." Pensei que fosse ter um pouco mais de dignidade. Não respondi. Apenas coloquei a caixa sobre a mesa e disse com a voz firme: "Isso aqui pertence a mim. E vocês nunca quiseram saber o que tem dentro." Meu pai franziu a testa. "Que palhaçada é essa agora, Suelen?" Eu abri a tampa devagar, como quem revela um segredo enterrado. Dentro estavam as cartas da minha mãe, uma aliança, um retrato nosso juntas. E o mais importante, um envelope selado com um testamento. Minha mãe havia deixado tudo registrado. As ações que herdou da família dela. Um terreno que eu nem sabia que existia. Uma poupança. E tudo no meu nome. Eles me expulsaram, achando que estavam se livrando de um peso. Mas, na verdade, me libertaram para me tornar a dona de tudo o que eles sempre fingiram possuir. "Vocês acham que me expulsaram?" Falei, encarando os três, mas, na verdade, acabaram de me coroar. Fechei a caixa, segurei minha mala e saí. Com a cabeça erguida, os olhos ardendo, mas o coração decidido. Ali nascia a nova Suelen, a que ia do desprezo ao império, do silêncio
ao comando, do nada, ao tudo. E isso era só o começo. Foram os piores e os melhores dias da minha vida. Quando aquela porta se fechou atrás de mim, percebi que o mundo lá fora era muito maior do que a cozinha fria onde eu cresci, ouvindo que não era suficiente. Passei a primeira noite na casa da Dona Estela, uma vizinha idosa que sempre me tratou com mais carinho do que minha própria família. Ela me olhou com os olhos marejados quando me viu com a mala nas mãos. Já imaginava que esse dia ia chegar, minha flor, e me deixou dormir no quartinho dos fundos, onde guardava livros velhos e lembranças empoeiradas. Foi ali que comecei a planejar. Usei o pouco dinheiro que tinha guardado para pagar um curso técnico. Comecei a trabalhar como auxiliar em um pequeno escritório. Era só isso no começo: servir café, organizar arquivos, limpar as mesas. Mas cada vez que alguém me ignorava, eu aprendia mais. Observava tudo, anotava e planejava. Enquanto isso, eu cuidava da papelada da herança que minha mãe deixou, sozinha, entendendo cláusula por cláusula. Fiz o terreno render. Vendi, comprei outro, girei o dinheiro, fiz render. Descobri um talento que nem sabia que tinha: negócios. Em 2 anos, eu já tinha aberto minha primeira microempresa. Em 4, uma loja virtual. Em 6, 3 filiais. Eu era dona de uma marca avaliada em 7 dígitos, Suelen Antunes. Um nome que antes ninguém se dava ao trabalho de lembrar. Agora estava nas revistas de empreendedorismo, nos noticiários, nos rankings de jovens líderes. E eles continuavam lá, na mesma casa, vivendo de aparências e restos. Até que a notícia chegou até mim. O negócio do meu pai faliu. Ele havia se endividado. Aline, descoberta em desvio de verba. Ana Clara, largou a faculdade, vivia postando fotos falsas, fingindo uma vida que nunca teve. E foi aí que eu soube que era a hora. Eu mesma liguei. Aline, aqui é a Suelen. Fiquei sabendo da situação de vocês. Imagino que estejam precisando de ajuda. Houve um silêncio do outro lado da linha. O tipo de silêncio que grita. Ela tentou disfarçar, mas a voz dela tremia. A gente tá passando por um momento difícil, sim. Mas vamos nos reerguer como sempre. Obrigada pela ligação, mas não precisamos de caridade. Não se preocupe, respondi com um sorriso que ela não podia ver, mas certamente sentiu. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo trabalho. Trabalho? Isso. Estou expandindo minha empresa. E abri uma vaga para auxiliar de limpeza. É o que você fazia antes de conhecer o meu pai, não é? Ela ficou muda. Continuei, impiedosa. O salário é justo. Registro em carteira. E tem uniforme. Mas, claro, se não tiver mais orgulho do que fome, pode considerar. Ela desligou. E eu ri, sozinha, diante da vista panorâmica do meu apartamento, lembrando das palavras dela anos antes. Essa propriedade é só para filhos de verdade. Pois agora, essa cidade, esse império, esse nome que ecoava nos corredores da elite, era meu. E quando eles bateram à minha porta, como eu sabia que fariam, vestidos com roupas simples, com olhos baixos e cheios de falsa humildade, meu pai disse: "Filha, será que podemos conversar?" Eu os recebi. Claro que recebi, com chá quente e biscoitos, como eles nunca me ofereceram. Sentei à frente dos 3. Aline, agora com cabelos grisalhos, sem maquiagem, sem arrogância. Ana Clara, pálida, sem o brilho falso das redes sociais. Meu pai, um homem quebrado. Ele tentou começar. A gente errou com você. Sei disso. Mas somos família. E... levantei a mão. Interrompi, firme, serena. Não se preocupem, eu já perdoei vocês. Há anos. O que não significa que quero vocês na minha vida. Eles me olharam, atônitos. Mas
Suelen, a gente não tem para onde ir. Assim como eu também não tinha. Lembra, pai? Quando você disse que era hora de seguir meu caminho? Levantei da mesa, caminhando até a porta. Agora é a vez de vocês fazerem o mesmo. Abri a porta. Boa sorte. E fechei, sem lágrimas, sem hesitação. A vingança mais doce é a que se serve com silêncio e sucesso. E eu aprendi isso com os melhores, com eles. E agora me diz, você já foi tratado como se não pertencesse à própria casa? Já teve que engolir o choro e fingir que não doía, só para não mostrar fraqueza? Se essa história mexeu com você, comente com um simples: eu não esqueço. Porque tem dores que a gente supera, mas jamais apaga. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você nunca sabe quem pode estar passando pela mesma dor em silêncio. E se quiser mais histórias, fortes como essa, com verdades que cortam e finais que curam, já sabe onde me encontrar.